Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, professor de matemática do Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. E a nossa aula de hoje é sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. É impossível falarmos da soma dos termos sem antes lembrarmos sobre a PA, sobre essa sequência que nós já estudamos em aulas anteriores. A PA é uma sequência numérica em que cada termo é a soma do anterior por uma constante, chamada razão. Você deve lembrar que nas aulas anteriores, na aula sobre PA, nós tínhamos uma sequência numérica em que elas aumentavam numa mesma constante, que era chamada de razão. Existem expressões matemáticas para determinar o termo de uma PA, e inclusive para calcular a soma de todos esses termos dessa PA. A fórmula usada para calcular a soma dos termos de uma PA finita, ou seja, a soma de todos os termos dessa PA, é representada por Sn, que significa a soma de todos os termos. Esse n depende da quantidade de termos, ou seja, se eu quero a soma dos 20 primeiros termos de uma PA, então eu terei S20 aqui. É igual a quem? A1, o primeiro termo, mais AN, ou seja, o último termo dessa sequência, no caso do exemplo dos 20 primeiros termos, seria o 20º termo, vezes n, vamos voltar aqui, vezes n, sobre 2. Então, essa é a relação que vamos trabalhar na aula de hoje para que você compreenda para descobrir a soma dos termos de uma PA. Bem, no exemplo que trouxemos para que você possa compreender muito bem, ele pede para você determinar a soma dos termos dessa PA. E observe, ele trouxe 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, até o 40. Você deve perceber que nessa sequência os termos estão aumentando de 2 em 2. Ora, se ele está pedindo a soma dos termos, você deve estar me questionando. Professor Anderson, mas essa questão é fácil, eu não preciso de fórmula. Eu vou só somar esses termos aqui, somar todos eles e é muito fácil, para que usar fórmula? Bem, concordo com você nesse caso. Por quê? Nós temos uma quantidade específica e uma quantidade pequena, para assim fazermos essa soma. Mas imagine, se ele tivesse pedido aqui a soma dos 100 primeiros termos, somar 100 elementos, 100 números aqui, olha, vai dar trabalho. E em se tratando de uma questão do Enem, se porventura tivermos esse assunto caindo no Enem, e se você for fazer somando um a um, você vai demorar muito tempo. Então, como resolver essa sequência, essa PA, pela fórmula da soma? Primeiro, na fórmula da soma, nós temos A1 mais AN, ou seja, o primeiro mais o último, vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, quantos termos tem a nossa sequência? Vamos observar que o primeiro elemento, o primeiro termo, é 2. A n, o último, é 40, e a quantidade de elementos que nós temos aí são 20. Então, substituindo na fórmula, teremos S20 igual a 2 mais 40 vezes 20 dividido por 2. Bem, para quem acessou a nossa aula agora, talvez esteja perguntando, chegou agora, não viu, não está conseguindo acompanhar. Professor Anderson, de onde veio esse 2, né? De onde veio esse 40? Bem, o 2 é o primeiro termo aqui, olha, o A1. 40 é o AN, é o último termo aqui da sequência. N, professor Anderson, por que aqui no lugar do N tem 20? N é a quantidade de termos, tá? Significa dizer que nós temos 20 elementos aqui na nossa sequência. E isso dividido por 2. 2 mais 40, 42, vezes 20 dividido por 2. Aqui nós temos várias opções de resolução. Nós podemos dividir o 20 por 2, que vai dar 10, e você multiplica por 42. Você pode dividir o 42 por 2, que vai dar 21, e multiplica por 20. Ou você pode multiplicar 42 por 20 para depois dividir por 2. Então, esse processo de resolução aí na reta final dessa questão é muito subjetivo.
Então, veja só, nós vamos multiplicar, escolhemos multiplicar 42 por 20, o que vai dar 840 e dividido por 2, 420. Então, veja que a soma de todos os termos dessa sequência resultou em 420, ok? Ficou claro para você isso aí? Esse caso aqui é fácil, não é? Quantidade pequena, você consegue inclusive somar aí um a um. Vejamos na próxima situação. Determine a soma dos 50 primeiros termos da PA a seguir. E a sequência ela é dada pelos elementos 5, 10, 15 e assim por diante. Já quero te perguntar, nesse caso, quem seria a razão? A minha sequência está aumentando de quanto em quanto? Será que é de 2 em 2, igual à anterior? Você que já disse 5, você acertou. A nossa PA aqui ela está aumentando de 5 em 5, ou seja, a razão é 5. Como ele quer saber a soma dos 50 primeiros termos, devemos lembrar que vamos trabalhar com a relação que já foi mostrada anteriormente, certo? E os elementos? Quais elementos eu vou precisar? Primeiro termo, no caso, 5, né? O AN, o 50º termo, A50, bem, eu não tenho, eu terei que descobrir. E N é a quantidade de termos. Essa quantidade eu sei, a soma dos 50 primeiros termos. Então, o que está me faltando aqui para eu resolver essa soma? Para eu descobrir logo essa soma? Devo primeiramente descobrir esse AN. E aí você está me perguntando agora, professor, quem é esse AN? Quem é esse A50 que eu devo descobrir? Como que eu vou fazer isso? Bem, você vai descobrir pela fórmula do termo geral da PA. Se você não recorda, nós trouxemos essa fórmula para que você pudesse lembrar e compreender melhor a continuação dessa resolução. No caso, como não temos o AN, vamos utilizar AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Professor, o que isso significa? Essa relação é a fórmula do termo geral de uma PA. Professor Anderson, para que serve essa relação? Para que serve essa fórmula? Essa fórmula ela serve para eu descobrir qualquer termo desta sequência, qual é o valor de qualquer termo dessa sequência. Se eu quisesse saber o 100º termo, eu ia utilizar essa relação. A 100 é igual a 1, mais 100 menos 1 vezes a razão, que no caso é 5. O nosso objetivo é achar o A50. Então, A50 é igual a 1, que no caso é 5, N menos 1, N é 50, que são 50 termos, menos 1 vezes a razão, que no caso é 5, tendo em vista que a nossa sequência aumenta de 5 em 5. Bem, dando continuidade à resolução, vamos ter 5 mais 50 menos 1, 49, vezes a razão, que é 5. Repetimos o 5, 49 vezes 5, 45. 45 mais 5, 250. Ou seja, o que nós acabamos de descobrir foi o A50, elemento este que faltava para descobrirmos a soma dos 50 primeiros termos da PA. Alguns colegas nesse exato momento devem estar dizendo, poxa professor, eu ia preferir fazer todos os 50 termos aqui de 5 em 5 até chegar lá no 50º e depois somar. Eu ia preferir fazer isso. Isso pode ser um recurso se porventura, no dia que você for resolver uma questão que esteja abordando esse tema, você tenha esquecido dessa relação. Para não perder a questão, você pode fazer um a um e depois somar. Mas no caso de situações em que você tenha que passar por um processo seletivo, vamos supor como o Enem, é interessante você ganhar tempo e assim utilizar essa relação. Então, para descobrir a soma desses termos aqui, vamos substituir os elementos. S50 é igual a 1, o primeiro termo é 5, mais AN, ou seja, o A50, 250, vezes N, a quantidade de termos, que é 50, assim dividido por 2. Esse nosso S50 é igual a 255, que foi a soma de 5 com 250, vezes 50 sobre 2. Repetimos 255 e dividimos 50 por 2. 50 dividido por 2 é a metade de 50, ou seja, 25. Assim, o produto 255 por 25
é igual a 6.375. Bem, o que isso significa? Significa que, ao determinar a soma dos 50 primeiros termos dessa PA, encontraremos como resultado 6.375, ok? Ficou claro para você? Compreendeu bem esse assunto? Bem, não é só isso. Como a gente vinha comentando com você, como isso seria abordado no Enem? Temos aqui uma questão do Enem de 2013, onde ele comenta que as projeções para a produção de arroz no período de 2012 até 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de quanto? A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é na interpretação da situação problema. Veja que o comando da questão quer saber a quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Não é de 2012 e 2021, porque alguém talvez poderia pensar, vou pegar a quantidade de 2012, vou achar a quantidade de 2021 e depois vou somar. Não é isso. Ele quer de 2012 a 2021. Significa dizer que eu devo determinar a soma de todos os termos aqui de 2012 a 2021. E aqui no nosso quadro, na nossa tabela, nós só temos aqui os valores até 2015. Ora, será que isso aqui é uma questão de soma da PA? O que você percebe em relação a esses valores? Vou utilizar somente a fórmula da soma? Será que vou precisar da fórmula do termo geral? Qual delas eu devo utilizar? A fórmula do termo geral ou a fórmula da soma? Bem, primeiro eu tenho que observar se é uma PA e qual o intervalo dessa PA, ou seja, qual a razão dessa minha PA. Bem, o intervalo entre os dois valores, a diferença entre 51,50, que é de 2013, e 50,25, que é de 2012, é de 1,25. Sabe o que isso significa? Que nós temos aí uma PA de razão 1,25. Porém, nós não temos aí o ano de 2021. E aí, de 2012 até 2021, são quantos anos? 6 anos? 9 anos? 10, 15 anos? Quantos anos nós temos aí de 2012 até 2021? Você disse 6? 9? A quantidade são 10 anos. Então nós precisamos achar o A10, porque o primeiro termo aqui para a fórmula da soma nós já temos. Então o A10, o 10º termo, o ano de 2021 nós não temos ainda. Ora, vamos descobrir pela fórmula do termo geral. Então A10 é igual a A1, 50,25, mais N menos 1, a quantidade de termos que nós queremos descobrir é o 10º. Então N é igual a 10. 10 menos 1, 9. E 9 vezes a razão, que é 1,25. Chegaremos ao resultado 61,5. Bem, esse é o valor de A10. Se nós já temos o A10, para assim descobrir a soma desses 10 termos, ou seja, a soma desses 10 anos aí, é só utilizar a relação da fórmula da soma dos termos de uma PA. S10, então, será igual ao A1, 50,25, mais o AN, o ano de 2021. Qual foi a projeção da produção do ano de 2021? Em 2021, lá a quantidade de toneladas foi de 61,5 toneladas. Então, no caso aqui, isso foi substituído. N, a quantidade de anos, 10 anos, divididos por 2. Realizando a soma de 50,25 mais 61,5, chegamos em 115,75. Dividindo 10 por 2, chegamos em 5. 10 dividido por 2 é a metade de 10.
E assim o produto 115,75 vezes 5 é igual a 558,75. Logo percebemos a alternativa D como resposta da nossa questão. Percebeu o quanto é fácil? Existem alguns detalhes que você precisa descobrir, porém, substituindo na equação, você chega à resposta que assim o comando da questão está procurando. Ok? Desejo sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula e que Deus os abençoe. Bem, não deixe de visitar a plataforma Eduque para revisar as aulas e assim rever os conteúdos que você talvez tenha ficado com dúvida. Um grande abraço e sucesso a todos!